Joana d'Arc. Todo mundo já ouviu esse nome, né? Heroína, santa, mártir. Mas sabe, a história que a gente costuma aprender nos livros, ela deixa umas pontas soltas, umas perguntas no ar. E se a verdadeira chave para entender a vida dela não tivesse aqui, no mundo que a gente vê, mas em outro lugar? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, a que intriga historiadores há séculos. Pensem bem, como é que uma adolescente, analfabeta, vinda do campo, de repente se transforma em comandante de um exército e consegue coroar um rei? A história convencional, vamos ser sinceros, ela se esforça, mas tem dificuldade para explicar. É aqui que a nossa análise de hoje começa. Lá no início do século XX, um filósofo espírita chamado Leon Denis chegou com uma proposta diferente, uma nova lente para a gente enxergar Joana. Uma lente que, olha, nos leva para muito além do que os nossos olhos podem ver. Então, para começar, vamos entender por que a história da Joana é um enigma tão persistente. O argumento do Denis é que as explicações normais, as que a gente sempre ouve, elas simplesmente não conseguem dar conta da grandeza do que ela fez. Fica faltando peça no quebra-cabeça. E essa frase aqui, ela é a chave de tudo na análise do Denis. É um convite. Ele nos convida a considerar que, para entender de verdade a Joana, a gente precisa talvez aceitar a possibilidade de que existe uma realidade maior, uma influência que vai além do nosso mundo material. Certo. Mas de onde vinha essa força toda, então? Para responder isso, o Denis nos leva lá para a infância da Joana. Ele vai mostrar que ela já estava, desde cedo, sendo preparada para uma missão. Uma missão extraordinária, em contato direto com esse outro plano da existência. Agora, o que é fascinante nesse conceito de mundo invisível do Denis é que não é uma coisa mística, vaga, sabe? Para ele é como se fosse um universo paralelo mesmo, um lugar habitado por seres, por espíritos que continuam sua jornada e que podem sim interagir com a gente oferecendo ajuda e inspiração. E essa descrição nos mostra que Joana não era uma jovem qualquer. O Denis a retrata como uma alma com qualidades muito especiais. Uma empatia imensa, um senso de dever inabalável, uma sabedoria que não parecia vir da idade dela. Eram características que, segundo ele, faziam dela o canal perfeito para receber essa orientação de cima. E é assim que as famosas vozes da Joana ganham um significado totalmente novo. Na visão do Denis, não se tratava de alucinação, de uma mente febril ou coisa do tipo. Não. Era comunicação direta, clara, com seus guias espirituais, que estavam ali, traçando o caminho para ela e dando a coragem necessária para seguir em frente. Bom, com essa conexão espiritual bem estabelecida, a missão da Joana fica muito clara. A ascensão dela, que foi meteórica no cenário militar, para Leon Denis, isso não foi um acaso, não foi sorte. Foi a execução precisa de um plano divino. Aquela genialidade estratégica, a capacidade dela de inspirar soldados veteranos, experientes, tudo isso, de acordo com Denis, vinha dessa fonte invisível. Ela não precisou de treinamento militar formal, porque as ordens, as táticas, vinham de um plano superior. E esse exemplo de Orleans, ele ilustra isso de uma forma brilhante. O aviso que ela deu ao capitão Glasdale não foi uma ameaça de batalha, foi uma premonição, uma demonstração clara das suas faculdades psíquicas que provava para todo mundo ali que a força dela era de uma outra ordem. A velocidade com que tudo aconteceu, o sucesso das campanhas, para Denise, isso era prova irrefutável de que tinha um plano maior acontecendo. Cada vitória era um passo calculado, guiado pelas vozes dela, em direção ao grande objetivo, a coroação do rei em Reims. Mas aí, no auge da glória, tudo muda. A história dá uma virada brusca e agora a gente vai falar da captura e do julgamento dela. E aqui que Leon Denis enxerga a interferência direta das fraquezas humanas contra o plano espiritual. Parece que, uma vez que a parte essencial da missão foi cumprida, ou seja, a coroação que unificou a França e legitimou o rei, o plano superior meio que se afasta. E aí, a inveja, o medo, a política pequena dos homens assumem o controle. E Joana é simplesmente abandonada à própria sorte. E essa imagem mostra o contraste chocante que o Denis descreve. Pensem nisso. De um lado, uma jovem, sozinha, sem nenhum tipo de amparo, guiada só pela fé e pelas vozes que ouvia. E do outro lado, toda a gigantesca estrutura de poder da Igreja e do Estado, movida não pela justiça, mas, segundo ele, pelo fanatismo e por interesses políticos.
É por isso que, para o Dennis, o tribunal de Rouen não era um julgamento de verdade, era a última batalha da Joana. Uma batalha não pela vida dela, mas pela sua missão e pela verdade da sua conexão com o divino. A coragem que ela demonstrou ali foi a prova final da sua força espiritual. E então a gente chega ao clímax trágico da vida dela, a fogueira. Só que, na interpretação de Leon Denis, esse não é o fim da história. Na verdade, é a culminação de todo o seu propósito. A morte física, para ele, era só uma transição. As chamas não destruíram a missão dela. Pelo contrário, elas a imortalizaram. O sacrifício de Joana selou a obra dela numa escala muito, mas muito maior do que qualquer vitória militar poderia ter feito. E aqui, o Denis resume a tese dele de forma brilhante. A missão terrena, que era salvar a França, foi cumprida. Mas a missão espiritual, que é muito mais duradoura, foi deixar para a humanidade um testemunho poderoso da existência de outra realidade e da comunicação entre esses dois mundos. A vida dela se tornou um farol. No fim das contas, a análise de Leon Denis nos deixa com essa pergunta provocadora. Uma pergunta que nos convida a olhar para a história e, quem sabe, até para as nossas próprias vidas, não só como uma sequência de acasos, mas talvez como parte de algo muito maior.